persecuted minority that is constantly being threatened with violence by the majority group of their country. Given the almost collaborative media silence that attends the ongoing disintegration of post-apartheid South Africa, it is astounding that even the far-left controlled media outlet, the BBC, is now asking if white people even have a future in Africa. Nigerian-born... Não se esqueça, só África, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, eram tudo zonas não habitadas, que não tinham sido habitadas, muito difíceis de habitar sem a devida tecnologia, sem a devida agricultura e gado e por aí dentro, que foram invadidas e agora nem sequer a população portuguesa. Imaginem se o PNR ou nós dissesse nós não podíamos garantir que não vamos passar nenhuma lei a legalizar a morte, matar pretos em Portugal. Imaginem isso. A mídia não se calava, nunca mais se calava. Provavelmente ia haver uma tentativa de golpe de Estado, se o PNR fosse o governo e dissesse numa entrevista, se alguém do PNR dissesse se o PNR elegesse o primeiro-ministro e depois dissesse não vamos garantir num futuro próximo que não vamos legalizar uma lei para matar e despropriar todos os pretos de Portugal. Não é? A mídia não parava, não falava. Provavelmente haveria um golpe de Estado. Provavelmente Portugal seria bombardeado para garantir que o governo saía. Novelist Chigozie Obioma recently published an article in Foreign Policy with the provocative headline, "There are no successful black nations." In the article, he examines the failure of black nations to create functioning societies and also goes on to make a compelling argument about the need for a successful first world African nation, which Obioma describes as essential for uplifting the dignity of Africans on the home continent as well as in the diaspora. Post-apartheid, post-Mandela South Africa had this chance to become the successful nation that Africans desperately need, and it still has a choice. At this critical juncture, expropriation with a racial twist will only revive the spirit of apartheid, but this time in reverse. It is, for all intents and purposes... E era uma coisa boa. As comunidades pretas eram separadas. Cada uma delas tinha um certo grau de independência, com as comunidades pretas a serem financiadas pelas comunidades brancas, não é? E eles aqui invadiram, aquilo antes dos Lulos invadir, tirando os outros, era tudo território inabitado. This is institutionalized racism, something I think everyone can agree with is wrong, and if implemented, will most likely fracture the nation into racial and tribal conflict. And in the end, what is left of South Africa will join the rest of sub-Saharan Africa as its new, as unassailable and unchangeable. Já agora, há uma razão porque eu quase que quero converter para budismo, por causa uma coisa que a Ilana disse. Que é isto? The Dalai Lama is perhaps one of the most enduring and beloved figures in the world. A few years back, he was recently named the most popular world leader, with 3/4 of adults, on average, having a good opinion of him. But it would seem as though, at least... A esquerda adorava. Agora provavelmente não adoro Dalai Lama, mas depois do que ele disse, acho que a esquerda adiana. At least according to the EU President Jean-Claude Juncker, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron, and their ilk, that the Dalai Lama, the leader of Tibetan Buddhism, is himself a hate-filled xenophobic bigot, and his ultra-far-right nationalist views, which he has spoken of many times over the years, should be censored, and his views along with his person should be banned in Europe, if not given a custodial sentence
for his thought crimes. Many patriots and nationalists have been for less. The Dalai Lama, by every definition given by the political class, is now an unhinged nationalist extremist, and should he post his views on social media while in Europe, he could very well find himself in a cage for expressing his opinion. This is Europe in 2018, and oh, is it thick with delicious irony. This video is kindly sponsored by Vikings. If you liked real-time strategy games of yesteryear like Command & Conquer from Yuri's Revenge to 0 Hour, you'll really enjoy Vikings. With over 20 million online players, the game is constantly changing and evolving. Support my channel by downloading Vikings for free, and with my links get a special bonus of 200 gold coins and a protective shield. And guys, this month, Vikings is giving away 4 drones to players using my links. The contest will be held on Friday, October 5th, and all the information you need is in the description. So go on, download Vikings now. Described by many, the EU is inherently anti-democratic, demonstrated by its treatment of such countries as Greece and an approach to referendums best summed up as, you can vote as many times as you like, so long as you eventually vote for what we want. The ruling political class, along with Europhiles Merkel, Macron, May, and others, are firm. Anyone who questions the political status quo or the importation of millions of uneducated and unassimilatable men of military age is a potential extremist, and they seem to genuinely believe this. In the recent past, when speaking on an election in Austria, Juncker has stated that there have been systems put into place that will shut out any elected leaders that espouse populist sentiments. What his definitions of populism are is just as opaque as the shadowy cabal that seeks to reject and subvert the democratic will of the peoples of Europe. According to the political class in the Western world, every problem that exists in this world has one solution: immigration to the West, so the whole world can live on the handouts of the welfare system. But this mantra, endlessly repeated by the likes of the global laughingstock, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, is in direct opposition to the views of His Holiness, the Dalai Lama, a man who knows a thing or two about losing his country to outsiders. The exiled spiritual leader of Tibet said that while Europe can help refugees, Europe belongs to the Europeans and migrants should go home and rebuild their homelands. The Dalai Lama made the comments at a conference in Malmö, Sweden on the 12th of September, a city itself that has struggled with a surge in violent crime, sexual assault, rape, and even the importation of the Arab game Taharush, with the arrival of millions of migrant men from the Middle East and Africa. Outra coisa é, porquê que os imigrantes são sempre homem, adulto em idade de combate e não mulheres? The Dalai Lama has also made similar comments concerning refugees in Germany in 2016, saying that there are too many migrants pouring into Europe, and he warned against the continent becoming Arabized and claimed the solution is the eventual. Dalai Lama é mais papa do que o atual papa, que é um traidor. É um enorme traidor. Isso depois já vamos mostrar porque é que. Repatriation of migrants, and he continued, there are não sabem para onde é que tem que largar. Nem para o Uganda ou para o Zimbábue. Too many at the moment. Europe, Germany in particular, cannot become an Arab country. Germany is for Germans. Also speaking to Germany's Frankfurter Allgemeine Zeitung newspaper in 2016, the Dalai Lama, who is perhaps the world's most famous refugee, said that the goal for the migrants should be to return and help rebuild their own. O estatuto da coisa devia ser temporário. 6 meses, ao fim de 6 meses, 9 meses. Ao fim de 7 meses, ao fim de 7 meses. Quem é refugiado, quem tem estatuto de refugiado,
têm que ir embora e depois no país de origem, se quiserem continuar, têm que voltar a submeter a coisa e depois têm que ou secretamente têm que submeter como qualquer outra pessoa ao estatuto de imigrante e depois, conforme um país como Portugal não devia ter mais de 1% de imigrantes e cada diferente grupo de imigrantes não devia ser mais que 0,1 ou 0,01 ou 0,1. A mim bastante faz. Countries. Now, His Holiness's comments could be lifted word for word with those made by Europe's Pegida movement and similar comments made by groups such as France's Front National, Germany's Alternative for Germany, and to a lesser extent Britain's UK Independence Party, among others. And these groups are without exception lambasted as racist or xenophobic for saying the exact same thing by the controlled media and nebulously fight to conscience. This is what they've been hoping in Buddhism. Vamos mostrar em relação. Temos o Dalai Lama, que é mais Papa que o nosso Papa, e depois temos. Yeah, it took a little while to get around, but the faithful were thrilled to see him come by. It was amazing. I want to cry. I'm going to tell you what a lot of conservatives are thinking but are afraid to say. The Pope is a political prostitute who is being deified and idolised by the media and the establishment because he's selling out both Christianity and the principles of liberty. So we're told that this is the most intense security operation ever, and yet a child used as a propaganda tool by illegal immigrant activists somehow accidentally manages to penetrate this ring of steel to deliver a message to the Pope about how America should roll over on amnesty. Give me a break. How frigging naive do they think we are? Why is the Pope cheerleading for a migrant invasion of Europe and America while top imams are openly calling for Muslims to exploit the migrant crisis to breed out Westerners and replace Christianity with Islam? وسوف ننجب منهم لأننا سوف نفتح بلادهم. If the Pope was in charge of America and Europe's immigration policy, Christianity would be supplanted by Islam within a few short decades. Remember, only 1 in 5 of these migrants are even Syrian, and 72% of them are men. The Catholic Church rakes in $850 million in donations in the US per week. How much of that is being donated to solve the refugee crisis? Vatican City is the richest state on the planet. How much has it donated to solve the refugee crisis? Or do they only help Nazis when it comes to managing money? Based on its size comparison to New York City, Vatican City should take in 9 refugees per year. And aside from a recent photo op involving a Syrian family, they take in precisely 0 every year. 0. And isn't it ironic that the man who represents an institution which presided over the most horrendous child rape scandal in history is now browbeating Americans and Europeans to accept migrants? As we discover a deluge of cases in and around refugee centres in Germany of migrants raping children. The man who hasn't defrocked one single priest over the Catholic sex abuse cover-up is now pushing the very same open border policy that led to a 1,400% increase in rapes in Sweden, most of them committed by migrants. But the Pope says we must simply discard whatever proves troubles and accept waves of unassimilated migrants, a great portion of them intolerant of Christian beliefs and Western values. And where does the Pope stand on free speech, the very bedrock of Western liberal democracy? He stands alongside Islamic extremists. Just like the Charlie Hebdo jihadists, the Pope thinks that the right to cause offence isn't a part of free speech. Just like terrorists who would kill people over cartoons, the Pope thinks that violence is a justified response
to insulting someone's religion. And while the Pope lectures us all on climate change, this one trip alone is responsible for thousands of tons of carbon dioxide being pumped into the atmosphere. While pushing global warming bullshit in the name of helping the third world, the Pope is legitimising policies that will kill the third world. As the leaked Copenhagen text illustrated, punitive regulations in the name of the environment are designed to cripple the third world and stop it developing its way out of poverty. Capitalism is the greatest vanquisher of poverty that the world has ever seen. Millions of Chinese, Indians and countless others have lifted themselves out of poverty thanks to... E para além disso, países do terceiro mundo por pessoa poluem muito mais. Cada pessoa, cada indivíduo nos países do terceiro mundo polui muito mais que uma single pessoa. Não se esqueçam disso. Um homem um homem em Moçambique tem várias cabanas e cada cabana tem uma mulher e cada casal e de cada vez, não é de cada vez, mas por cada mulher que esse homem tem vai 12 ou 13 filhos, por sua vez vai 12 ou 13 filhos por aí adiante. Capitalism. Since Chile embraced capitalism, just 2% live in poverty, compared to 15% under the previous communist system. Yet Pope Francis, the supposed champion of the poor, badmouths capitalism every single chance he gets, while doing nothing to support dissidents crushed under the heel of communism in places like Cuba, while claiming he doesn't support socialism, yet rhetorically calling for socialism, the very economic system that ensures misery and poverty for everyone. But let's make it clear, there is dissent within the Vatican. A conservative revolt is brewing. People claiming that you represent God doesn't automatically make you the supreme authority on absolutely everything, as the media would have us believe. And I know that he's performed numerous acts of kindness, but he's now nothing more than a political tool. Reflect. Vamos esperar um bocadinho que o sistema de censura do Google esteja um bocadinho mais relaxado. Já agora que estava a pedir desculpa por falta de qualidade do vídeo e pelo vídeo estar a demorar bastante tempo, e aqui um bocado já vamos falar da Black Pequena Freia e da Black Ariel. Se eu fosse primeiro-ministro e se o Papa viesse visitar Portugal, começava quando o Papa vem visitar Portugal, em maio, normalmente em maio, fecha-se a fronteira, deixa-se a fronteira aberta para a petalhada toda e os imigrantes ilegais e a espanholada toda entrar em Portugal, e neste momento estou mais preocupado com os fora da Europa, propriamente com uma coisa. Mas quando o Papa, que supostamente gosta muito de imigrantes, e diz que são todos, fecha-se a fronteira, e eu se fosse primeiro-ministro de Portugal, não sei se é o primeiro-ministro, eu dizia, normalmente a União Europeia a União Europeia ou quem controla os espaços Schengen, que não devemos sair, e a sua estranha, quando desta autorização para fechar a fronteira, dizia, não, passa à frente, se não faz nos outros dias, não vou fechar agora só porque vem o Papa. Isso era o que eu fazia. Falando disso, até vou mostrar só mais um vídeo, antes de mostrar um vídeo que provavelmente o YouTube não gosta muito que as pessoas mostrem.
Agora vamos usar. É um vídeo em que mostrava exatamente o meu ponto. Agora vamos encontrar o trader. Pronto, aqui é a front. Não é? Já agora vou, antes de mais, responder também aqui ainda. Aqui um. É verdade, Uncle Tom, que eu gosto de chamar ao português Mictal, gosto de chamar Uncle Tom. Ele. É verdade, ele gosta de todo lado. Em Covilhã, por exemplo. Em Covilhã, quando eu fui a Covilhã, aquilo foi uma questão. Estava cheio de pretos, Covilhã. E quando há uns anos atrás eu fui aos Açores e tive que parar em Lisboa. X, aquilo era só pretos e muçulmanos. Pretos e árabes. Imensos. Quase não vi quase nenhum europeu e no aeroporto de Lisboa. Era só pretos. Em todo lado. Agora em todo lado. A pessoa vai. Eu agora não vejo muita televisão. Tento ver o menos televisão possível. Eu estou-me a preparar para cancelar o meu contrato com a televisão por cabo. Mas há pouco estava um familiar meu a mudar de canal e passou por aquela TV de realidade de programas de reality shows, ou lá como é que se chama. E eu reparei. Lembram-se quando foi. Eu era muito novo quando isso aconteceu. E tenho um bocado de vergonha de dizer isso, mas eu cheguei a ver um caso de vibrar. Mais quase daquela coisa que podia ver pela internet, que eu estou a comprar um CD da IOL, do que propriamente pelo programa. Não havia nenhum preto. Né? Agora, aquilo é só pretos quase. E o mesmo acontece com as telenovelas portuguesas, o mesmo acontece com os concursos portugueses, o mesmo acontece com tudo. É um horror. E claramente eu tenho um sobrinho. Um sobrinho, é mais de um primo afastado, propriamente um sobrinho. Ele é filho de uma prima minha, por isso é prima. É primo. Que está a tirar aulas de condução. E ele diz que na turma, onde ele está a tirar. Na turma não, mas a maior parte das vezes que vai a dar aulas de código, a maior parte da. O meu pai vai dar para aí uns 3 ou 4 pretos. E eu ainda há pouco tempo tirei a carta e não havia nenhum. Eu tirei aqui há 5, 6 anos, não havia nenhum. Mas agora para aí 5 ou 6 ou 7 e por aí adiante, o que eu já várias vezes expliquei que o INT nem sequer havia poder emitir cartas e é uma das mais razões porque nós não só temos o direito de ter cuidado de onde é que eles vêm daqui, não é? Esqueçam disso, vêm daqui. Nós temos a obrigação de saber de onde é que eles vêm. Até, deixa aqui uma coisa. Aqui, vou mostrar-vos aqui uma coisa. Vou salientar isto ainda melhor. E eles vêm, deixa eu ver aqui assim. Sim, nós já não devemos ter esquecido, estou muito preocupada com o ambiente e com a imigração. Já tinha desaparecido completamente. Aqui. Eles vêm daqui. E não pensem que era. É um bocado grosso. Só Ctrl Z. Pincel. Não, pincel é muito forte. Eles vêm daqui. Assim. Maior. Eles vêm daqui só. Talvez um bocadinho aqui. Eu não se esqueçam, não é população. Não passava de 3 mil. A população de África não passava de 3 mil. Na mesma altura em Londres, eram só em Londres, que é uma cidade, não é um subcontinente,
começa a fechar a África. Ao mesmo tempo, em Londres, que é uma cidade, nem sequer é um país, eram 900 mil. E aqui eram só 300. Em toda esta área, em toda a área Sul-Sahara África, ou África Sul-Sahara, eram só 300 mil. E com a introdução da agricultura, houve uma explosão de população que fez que com que rapidamente passassem primeiro de 300 para 12 mil, 300 mil para 12 milhões, por aí dentro, e agora é o continente, a África é a zona do mundo com maior excesso de população. Ok, agora vou só mostrar então aqui três coisas. Vou mostrar primeiro vou mostrar este vídeo, aqui uma lista de vídeos que eu tenho, que é deixa eu ver se eu vejo. Está aqui. All culture. Isto é o tipo de pessoas que a esquerda não importar. É o tipo de pessoas que é o tipo de pessoas que a esquerda não importava para Portugal e o resto da Europa. E é o tipo de pessoas que invadiram Angola e Moçambique e de certa forma Santo Meio, Príncipe e Cabo. Hello and welcome to episode 6 of All Cultures Are Beautiful. This time we're taking a trip to the landlocked African nation of Malawi. Malawi is a beautiful country with fantastic scenery, exotic animals, and a friendly, helpful population. But unfortunately for the Malawians, they have been persistently under attack by vampires. In September 2017, vampires were suspected to have invaded the southern border town of Mulanje. After 15 years of peace, once again there are rumours of vampires who are collecting human blood in some districts of the country for political reasons. And naturally, locals are unable to sleep for fear of having their blood sucked during the night.